Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial de direito. Hoje eu recebo a ilustre presença da doutora Marcela Apocalipse. Obrigada, amiga querida, uma pessoa muito engajada no direito, muito envolvida com as questões sociais da mulher, né, com o direito penal, com o direito de família. E vamos ver aqui, advogada criminalista e familiarista, especialista em ciências criminais pela PUC-MG desde 2014, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Escola Superior de Advocacia da UAB. E você também ocupa um cargo na Anacrim, não é, Marcela? Exatamente. Presidente da Comissão de Estudos de Violência Doméstica. Então, tanto assunto pra gente falar, né? É Mas verdade. eu acho que a gente vai ter que começar apresentando você um pouquinho. Você quer contar Sim. pra gente um pouquinho de sua história? Vamos lá. Primeiro, queria agradecer, você está me recebendo aqui, uma honra. E meu primeiro podcast, gente, eu estou empolgadíssima. Inesquecível, tá? Mas Primeiro com maravilhoso. certeza será. Vamos lá então. Eu fiz isso, eu sempre conto no Instagram. Eu sou a pessoa que sou advogada em virtude de, aos 13 anos, ter assistido o filme O Advogado do Diabo. Por mais estranho que isso pareça para os outros, eu não quis ser promotora, eu não quis ser juiz, eu quis ser advogada criminalista. E eu já vi esse filme, sem o menor exagero, mais de 14 vezes. Ou seja... Então, ele era, como é que era? Era o Al Pacino, ele era um Com advogado. Keanu Reeves. Com Keanu Reeves, lembrei. Que aí veio do interior do interior para Nova York, e aí começa a entrar em outras situações parajurídicas, digamos assim. Aí, ao entrar na faculdade, eu fui aquela pessoa que desde o início, para mim, direito penal era tudo, né? Grupo de pesquisa eu fui direito penal, núcleo de prática jurídica eu fui a primeira turma que tinha do direito penal. E quando eu fiz o AB um ano antes de formar, em direito penal, porque eu pensava, quando eu passar, antes de ter formado, eu vou conseguir um estágio na área, porque, vamos falar a verdade, o mercado é bem fechado, em especial aqui em Minas. Principalmente no direito penal, né? Para mulheres, a gente não precisa nem se estender nesse tema. Mas, assim, fui aprovada na primeira e única prova que fiz, em Direito Penal, e na época eu fazia um estágio em escritório de tributário empresarial. E um amigo estagiário falou, sei que tá abrindo vaga no departamento penal do escritório X, que é um escritório mega renomado em Minas, e que tinha um departamento penal mais recente. Então fui para lá de estagiária assim que eu formei me contrataram, e fiquei no departamento penal lá durante 5 anos, então acho que ao todo eu fiquei lá 6. Aí eu já estava sentindo falta de ter novas perspectivas, saí, mas lá era uma advocacia, assim, uma grande advocacia criminal, digamos, casos de repercussão, muita advocacia para políticos, empresários, crimes contra a administração pública, fraude à licitação era o que eu mais fazia. E quando eu saí para advogar sozinha, é a típica coisa que a faculdade também não nos ensina, né? Hoje em dia eu sei muito bem disso, mas levou um certo tempo, que a advocacia é um negócio. Então, a gente aprende que a gente está pronto para defender as pessoas, mas a gente não sabe nem como nem quando. A gente não sabe nem também apresentar o nosso serviço. Nem dar preço, que eu acho que é pior. Nossa, até isso aí até hoje eu ainda tenho dificuldade, confesso. Aí quando eu saí, e eu fiquei um tempo assim, voluntariamente, em gabinete de desembargador em Câmara Criminal no Tribunal de Justiça, porque eu queria que ligassem meu nome ao meu trabalho. Porque no escritório que eu trabalhei antes, embora eu tivesse todo o domínio da parte técnica, etc., eu não era o timbre do escritório, como hoje sou do meu escritório. Claro. E eu tinha 29 anos na época. Então, fiquei lá uns meses, mas para fazer esse networking. E aí, foram coisas da vida mesmo, não vou tirar esse mérito para mim também. Mulheres começaram a me procurar com as questões de violência doméstica, que se a gente pensar 7 anos atrás, está longe de ser o que é hoje. Não tinha essa visibilidade. Não... A Lei Maria da Penha tem o quê? 15 anos? A Lei da Maria da Penha é de 2006, então a gente vê que tem 18 anos. 18 anos. Mas mesmo assim, se a gente pensa em termos midiáticos, há quanto tempo que se dá
visão para isso. Ou menos, né? Falar a verdade, visão mesmo, 3, 4 anos para cá, a gente puxa uns 5 que já falava mais, mas não era uma área específica do direito. Hoje em dia já se tem isso, já se fala em advocacia com perspectiva de gênero, que é o que eu faço, por exemplo, mas não se falava nisso. E aí, como essas mulheres passaram a me procurar, todas elas vinham com divórcio junto. E eu não gostava da atuação dos advogados familiaristas, muitas vezes, assim, advocacias machistas mesmo, defendendo ali interesse de mulheres, e aquilo dificultava muito a minha linha de defesa no criminal. Então, um dia eu falei, tô deixando serviço na mesa, não tô fazendo o meu melhor serviço no criminal, porque eu não consigo compatibilizar as defesas, e aí eu fui fazer a especialização em advocacia familiarista e sucessória. Então, hoje em dia, eu tenho esses 2 grandes nichos de atuação, que é o direito criminal e o direito de família. Com um público que é muito feminino, mas não exclusivamente feminino, digamos assim. Então, os homens que eventualmente têm alguma demanda, ou na área familiarista, ou na área de criminal, podem também te procurar, que terão Sim, a maioria dos clientes criminais meus ainda são homens. Os criminais normalmente são sim. os mais cotados. Mas em casos de violência doméstica, a grande maioria é mulher. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, alguns advogados, acho que a minoria se posiciona no sentido de que não, eu não quero defender o homem, eu só defendo mulheres, não é seu caso. Não, nem porque eu também acho que... Pra mim vai de encontro ao que a gente se propõe a fazer enquanto advogado criminalista. Claro que a gente tem que ter nossa autonomia para decidir determinados casos, se quer ou se não quer atuar, isso é lógico. Mas já ser excludente de início, todo mundo tem direito à defesa. Dizer, você deve passar por isso também, mas eu tenho muito questionamento na minha família que fala comigo assim, Paulo, como é que você tem coragem de defender a pessoa criminosa? E aí eu falo, gente, eu não estou defendendo o criminoso, eu estou defendendo o direito do criminoso, né? Sim. Você defende o direito, não é o... E que é o direito de todos nós, né? Exatamente. Em última instância. Mas enfim, e aí aí você esbarrou então nos conflitos familiares e criminais e enveredou por esse caminho que não é fácil. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você tem visto no sistema judiciário como um todo, no que tange a união do direito criminal com o direito de família? Como que você consegue transitar nessas áreas tão diferentes, mas tão próximas ao mesmo tempo? Sim, acho que é um desafio até hoje, porque, assim, quantos anos que eu tenho de criminalista, de especialista em ciências penais, já mais de 10 anos, 11 anos, quando eu comecei a ter a maior divulgação no direito de família, né? Até os clientes de criminal falavam comigo, mas agora eu também faço família? Como se isso diminuísse a minha capacidade técnica no criminal, ou como se eu estivesse desmerecendo as causas que eu já tinha. Na verdade, eu acho que o direito é um todo, né? Sim. É tudo muito parecido, muito entrelaçado. Mas se você fala de criminal com família, a impressão que se dá é que são realmente muito diversas. Porque a postura do advogado é muito Deve diferente. ser. Isso. Se espera, pelo menos o que se espera do criminalista Mas lá fora, né? O cliente espera da gente coisas que a gente às vezes nem consegue ser, né? Mas é um pouco mesmo. Digamos que no direito de família eu sou fora da caixa. Eu não sou o usual que tá lá mesmo, não. Isso é verdade. E aí, quando eu chego no direito de família, aí eu também sou vista como outsider. O que é que tá fazendo aqui? É muito usual em audiência ter outro advogado que, quando quer me ofender, fala: doutor, isso aqui não é criminal, não. Eu já passei muito por isso. Ou o juiz fala isso também, pra baixar meu tom, porque eu já tenho... Não, porque eu já tenho a fama de... Eu chamo Marcela Apocalipse. Eu sou do signo de Áries. Eu sou criminalista, a pomba da paz não é o que chega na audiência, né? Não é muito a minha pegada, não. Então, de fato, eu vou ser uma pessoa mais, digamos, impositiva no direito de família, que não é o que a gente vê tanto, digamos. Mas que talvez seja muito necessário, né? O que eu vejo pelas minhas clientes e pelos homens, inclusive, é um agradecimento eterno, porque às vezes vão em outros advogados que querem muito lidar de uma forma assistencialista.
Mas trazer o resultado em si na defesa dos direitos que eles estão precisando, nem sempre. Às vezes fica muito forçando para um acordo. E o acordo nem sempre tá bom para todo mundo. Você quer ser muito pacificador. Sim. E a pessoa não tá com aquele sentimento de paz, né? Ela tá magoada, sofrida. E pensa que no meu caso, meu direito de família é muito atrelado ao contexto de violência doméstica. Então, assim, realmente, eu não sou o perfil que vou dar muito papo para acordo com um agressor, não. Você tem conseguido fazer com que os processos criminais e de família tenham tramitações mais próximas? Porque todas as vezes que eu tentei, eu não consegui. Vou te dar um exemplo concreto. Vara de violência doméstica, a lei fala que a gente pode fazer o pedido de guarda e de regulamentação de alimentos na própria vara de violência doméstica. Sim. Todas as vezes que eu peço, os juízes, né? Hoje em Belo Horizonte nós temos acho que 4, né? Sim. Eles falam, não, isso não é da minha competência, isso você tem que ver na vara de família. Ué, e é isso aí. Eu acho que para começar, né? Infelizmente, a Lei Maria da Penha nossa é muito avançada e ela é uma lei híbrida. Ela trata tanto do procedimento criminal quanto do civil. Embora, e eu acho isso um grande desafio no enfrentamento à violência doméstica, é se tratar a questão de violência doméstica como um problema exclusivo do direito criminal. E nem a lei trata a questão como sendo exclusiva do direito criminal. Tanto que uma das inovações da Lei Maria da Penha é a constituição de juizados híbridos de violência doméstica, justamente para abarcar ambas as competências, tanto fazer a parte da medida protetiva, como a parte de medidas que são também urgentes, fixar uma pensão alimentícia, uma guarda, determinar um afastamento do lar, do agressor, isso. Um pagamento de aluguel para quem não está mais no imóvel que era da família. E o que a gente vê, via de regra, é o juizado de violência doméstica, que é a dita vara de violência doméstica, ela é uma extensão de uma vara criminal, né? Ela é uma vara criminal especializada, aspas. Eu tenho esse sentimento também e te falo mais. A questão do dano moral também eu nunca consegui. Mas isso eu tenho colegas que dizem que no interior tá bem fluido. Olha como é que surpreende. As pessoas me falam, é possível, doutor? Eu falo, gente, eu nunca vi. Mas se é possível, vamos pedir. Sim. E aí, mesma coisa. Eu peço e o desfecho é esse. Aqui é vara de violência doméstica, você vai correr atrás do seu dano moral lá fora. Exato. Aí tem que entrar com a indenizatória e vir com a dano em ré ipsa por si só e etc. E o fixar questões afetas ao direito de família só de forma provisória. Quando? Quando muito. Quando fiz. Então, na verdade, não. E aí, um outro desafio, para mim, talvez esse seja o maior de todos, é chegar na vara de família e os juízes abertamente falarem isso. Eu já ouvi inúmeras vezes. Maria da Penha não é coisa pra cá não, doutor. Ou então te interrompe, ou interrompe o cliente ou a cliente, independentemente do gênero, e fala, não, Maria da Penha você vê lá no criminal. Não quer nem saber. Como se isso não influenciasse diretamente, por exemplo, em questões de guarda. Que com a modificação legislativa do ano passado, a gente espera que essa mentalidade vá sendo modificada mesmo que na marra. Então, vamos falar dessa questão de guarda. O que você tem visto e o que você acha que é possível de evoluir nesse assunto especificamente? Sim. Eu sempre fui muito partidária, inclusive foi tema do meu artigo de conclusão da especialização em Direito de Família, no qual eu quis mesmo fazer a junção das minhas duas áreas de atuação. Então foi sobre violência doméstica e era o Poder Judiciário no enfrentamento da violência doméstica no direito de família. E eu abordava outras questões, mas um dos temas era esse da guarda, porque tem muito tempo que eu sempre destaquei no início da petição, antes da qualificação da parte, contexto de violência doméstica. E aí eu sempre, desde a guarda provisória, eu militava pela guarda unilateral. E para mim é muito óbvio, se as partes não podem nem trocar mensagem de celular, porque, né, não sei se todo mundo sabe, mas uma vez que decreta a medida protetiva, via de regra,
o juiz vai determinar um afastamento geográfico, físico, 200, 300 metros entre as partes, mas também vai determinar proibição de contato e quase sempre está expressamente determinado. Proibição de contato por qualquer meio de comunicação, telefone, WhatsApp, e-mail. Então, assim, os pais separados, via de regra, hoje em dia, vão conversar por WhatsApp. Os pais que têm medida protetiva não podem conversar por WhatsApp, eles vão designar um intermediário, um padrinho da criança, o pai e a mãe deles, que são os pais ali, quem seja, o atual marido, a atual esposa, para fazer esse trâmite. Agora, você vai discutir questões da guarda do seu filho por intermédio do intermediário, coitado do intermediário também. Não dá, é um problema que a gente tem. Eu vivo isso muito em situações onde ou o meu cliente ou a ex-adversa não quer tratar através de familiares ou afins, ou quando a medida protetiva proíbe o contato com familiares e afins, e esse contato fica restrito apenas ao advogado. Sim. E aí tem-se um problema, porque às vezes nem sempre o advogado está disponível. Eu não faço, por exemplo. Nos meus contratos ia especificado isso desde o início, não faço esse trâmite. Porque assim, a carga emocional já é muito grande. Se a gente ainda vai atuar fazer o meio de campo, sinceramente. E as demandas são muito delicadas, né? E é sempre final de semana, férias, feriado, porque é quando os genitores têm os problemas. A gente brincava. Natal, Réveillon. Eu e o Flávio, a gente brincava que domingo de 4 da tarde até umas 10 da noite era a hora do celular tocar. Porque é a hora da devolução, aí não devolve, aí sequestrou a criança, aí foi no outro horário. Às vezes o menino tá na esquina tomando um sorvete, atrasou. Sim. Aí já tem polícia, já quer busca e apreensão. É muito difícil isso. Então, eu nunca fiz, não foi algo que a prática me ensinou. Eu sou filha de pai divorciado, não tinha contexto de violência doméstica não, mas eu tenho o contexto de já ter estado numa vara de família por mais de uma ocasião como parte. É uma grande escola. Então, assim, às vezes os advogados da outra parte tentam me ofender com eu não sou mãe, por exemplo. E aí eu sempre brinco, eu também nunca fui presa não, para defender quem tá preso. Mas eu estive lá na posição dos meus clientes mirins. Eu fui criança e adolescente que passou por isso. Fixação de pensão, visitação, o ping-pong de uma casa para outra em cada mochilinha nas costas. Eu falo que o que acaba comigo em qualquer processo relacionado à criança é o menino de mochila nas costas esperando ou o pai ou a mãe buscar. Aquilo não é fácil. Doutora, eu falo que eu aprendo todos os dias, agora eu aprendi mais uma, não vou colocar no contrato de honorários. Já na consultoria eu já falo isso e explico para a pessoa que não é saudável, porque se ela quer a minha melhor atuação, também não faz sentido me gerar um desgaste para além da função jurídica. Ainda digo mais, eu não tenho habilidade técnica para fazer certas intermediações. Porque às vezes você precisa ali de uma habilidade de psicólogo, de assistente social, que aliás todos os meus clientes eu também de início já encaminho psicólogo. Sugiro que sim, porque eventualmente pode ter uma alegação de alienação parental ou uma violência doméstica psicológica, moral, que não vai ali aparecer no exame de corpo de delito. E como comprovar? Ok? A gente tem um estudo psicossocial, mas eu sempre falo, o estudo psicossocial é um retrato. Vai pegar aquele dia, aquela situação e vamos elaborar um relatório. Agora, o profissional que está ali semanalmente ou quinzenalmente, durante meses acompanhando, seja criança ou adolescente, a mulher, é claro que ele vai ter um respaldo maior para poder atestar o que é que está se passando. Sim. E mesmo a gente, como advogado, a gente tem interesse também em buscar a verdade lidando com criança, porque eu sempre também falo isso. Meu cliente não é o pai ou a mãe, é a criança e o adolescente. Eu estou ali pelo melhor interesse daquele ser. Então eu tenho interesse também em ver um laudo que está ali para me dizer se aquela criança está passando coisas que às vezes não é maldade do pai e da mãe, não percebem que estão cometendo determinadas condutas. E aí, voltando à questão da judicialização e da questão de todo um sistema, você me chamou a atenção para uma outra coisa que também eu acho que tem que ser estudada. As varas de infância lidam com determinadas circunstâncias relacionadas à criança
que esbarram tanto na esfera do direito criminal Sim. quanto na esfera do direito Sim. de família, né? E às vezes está isolado, nós temos uma vara, duas varas de infância em Belo Horizonte. Às vezes fica tão isolado daquilo ali que quando o juiz da família ou da violência doméstica vem a saber do que está acontecendo, às vezes a situação já está gravíssima. É por isso que eu falo, embora tenha sofrido muitos julgamentos por atuar no criminal e no família, sem falsa modéstia mesmo, eu acho que é um outro nível de serviço prestado, porque, por exemplo, eu tenho alguns casos atualmente de estupro de vulnerável de crianças supostamente pelos genitores. Sim. E aí, imediatamente, as mães querem divorciar, vão sair da casa, vai ter a medida protetiva, vai ter um inquérito sobre o estupro de vulnerável, vai ter o processo de família para divórcio, partilha, guarda, alimentos, direito de convivência, e vai ter o procedimento da vara da infância e da juventude. Exato. E eu sempre peço, se o Ministério Público não pedir, a cautelar de produção antecipada de provas para colher o depoimento da criança e do adolescente, porque sabe-se lá quando que o processo criminal vai. Aí você vai pedir no na vara da infância e do adolescente. Isso, na infância e do adolescente. Só que estamos enfrentando um novo problema e esse eu ainda não debati muito com ninguém. Como eu tenho esses casos e já estou com eles há uns anos, em todos eu vejo a mesmíssima situação. Aí no divórcio vai fazer... Claro, no divórcio eu vou pedir a guarda unilateral. Óbvio. Né? E pasmem. É das raras situações que a gente vê pais falando que não querem as guardas dos filhos. Nem para fazer a queda de braço com a mãe, que é outro indício de violência doméstica, muitas vezes não fazem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Recentemente, tem menos de um mês, eu vi um caso exatamente assim, só que a criança era vítima de abuso pelos avós, pelo avô materno, e o pai não quis a guarda da criança, porque ele falou, eu não quero. Porque senão a convivência fica próxima. Olha a situação. Aproxima demais. Sim. E eu tenho um lado da minha vida voltado muito para filantropia, para apoio a determinadas situações e tudo. Eu vivo muito isso. E a gente tem um abrigo de meninas que são só meninas vítimas de violência. E a gente visita muito esse abrigo. E todas as vezes que a gente vai ao abrigo, as orientações que a coordenadora passa pra gente são várias. Dentre elas, não pode ter contato físico e não pode levar homens. Porque as meninas acabam sensualizando e tem aquela coisa de... Sim. Assim, eu arrepio de falar, porque me dá um mal-estar, uma coisa horrorosa. Mas se a gente, além de tudo, tem esse viés, essa criança vítima de violência, ou pelo pai, ou pelo padrasto, ou, né? Enfim. Às vezes pela própria mãe. Já atuei em casos também que a mãe aliciava os filhos para prostituição. A própria mãe drogava as crianças. Pois né? Quando a gente está no criminal, a gente vê coisas horrorosas, né? Exato. Quando a gente acha que viu tudo, a gente não viu. Não viu. Aí quando você junta o criminal com família, aí você constata, né? Que não. E coisas assim, por exemplo, doutora, a minha mulher tá me acusando de abusar do meu filho, mas eu não abusei, eu nunca fiz isso. Vai o filho no IML, aquela confusão toda. E aí? E aí isso vai pra onde? Pra família, vai pra violência doméstica? Eu te confesso que os caminhos pra mim são nem sempre também as mães querem submeter os filhos ao exame de corpo de delito. Também entendo perfeitamente. Eu também entendo. A pessoa já foi. Aí a gente vê como que mesmo o sistema de justiça está deficitário. Aí a gente encontra um outro obstáculo, que é não ter a prova material, sendo que, né, pelo amor de Deus, basta ler o Código Penal, para ver que não exige-se conjunção carnal para se constatar, se tipificar, consumar o crime de estupro. E a palavra da vítima também é majorada, e se é uma criança... Aí a gente volta naquela questão. Quando lavra o boletim de ocorrência, geralmente, né, graças a Deus, vão rapidamente dar a medida protetiva, a ordem de afastamento, etc. Então vai ter o procedimento de protetiva, vai ter que vai para o juizado da criança e do adolescente, vai ter o inquérito, aí a parte pode decidir, né, por advogado, entrar com a questão do direito de família, divórcio, etc. E aí vai correr o inquérito até chegar no MP e decidir se quer oferecer denúncia. Isso leva tempo, a gente sabe.
Então, por isso mesmo que, via de regra, eu peço o depoimento especial, como produção cautelar antecipada de provas, o MP também tem pedido, mas qual que é a questão? Lá no direito de família, vão realizar o estudo psicossocial. E aí, às vezes, também realizam estudo psicossocial no procedimento de protetivas. Quando chegar a hora do depoimento especial, o próprio MP, pasmem, que em tese está ali para defender o direito da criança e do adolescente, ele não está ali como acusador, ele está para defender esse menor de idade, fala que não tem que ter depoimento especial não, porque a criança já foi ouvida várias vezes. Aí não pode unificar os atos. Não. E agora eu tô tendo que subir recurso o tempo inteiro para falar o que para mim é óbvio, basta ler a lei. Depoimento especial é um procedimento, sim, a lei recomenda que a criança vítima de abuso seja ouvida apenas uma vez. Por isso que, via de regra, ela não é ouvida quando lavra o boletim de ocorrência em delegacia corretamente, às vezes não tem a estrutura. Mesmo porque quem vai ouvir uma criança na delegacia? Exato, não tem o profissional, não tem a salinha ali adequada. Mas, ok, em tese pode ser ouvida apenas uma vez. Porém, depoimento especial é um procedimento para ser realizado sob o crivo do contraditório. Então, querer comparar a oitiva da criança diante de um setor técnico de assistência social com o procedimento do contraditório, onde vai ter juiz, promotor, advogado, porque eu sou assistente de acusação nesses casos, e aí a gente pode indicar como expert a psicóloga, o psicanalista, o psiquiatra que está acompanhando a criança, podemos formular perguntas, quesitos. Nada disso acontece no estudo psicossocial. O estudo psicossocial, o advogado nem vai. Eles não deixam a gente entrar também, não. Se você tentar, eles não deixam. Então, eu assim... tentei. Então, eu não estou entendendo, é totalmente ao alvedrio da lei querer equiparar um procedimento que não é feito sob o crivo do contraditório com outro que é para ser, né? Então, agora eu já vi que eu tenho que me antecipar no direito de família, correndo o risco de prejudicar meu pedido de guarda unilateral provisória, para não deixar ter estudo psicossocial. Olha que ponto chegamos. Gravíssimo. E se tramitasse tudo no dito juizado híbrido, já não teria esse problema. Mas o juizado híbrido já tá aí pra isso, ele só não funciona dessa forma. Ele não é híbrido. Pois é. Não, ele é híbrido porque ele concede medidas protetivas que não têm natureza criminal. Sim, mas lembra quando o Fórum Lafayette tinha o que era todo mundo? E aí o andar do criminal era onde ficava nem ficava no Olegário Maciel 600. O segundo andar era o criminal, a violência doméstica era lá no Olegário Maciel, depois ela mudou pro Fórum E as crianças continuaram lá embaixo. Daí a gente já vê que nem o advogado tem paz, que dirá os envolvidos nessas situações, né? Então... e aí, aí é tanto questionamento, tanta coisa, mas uma coisa que me incomoda bastante também é o mau funcionamento dessas estruturas. Então, às vezes você está demandando um estudo psicossocial para poder decidir acerca de uma situação de moradia ou qualquer coisa. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma cliente que foi presa. E ela, não posso dar muito detalhe não, Sim. Né? Tem que pisar em ovos. Ela foi presa, acusada da morte do pai do filho dela. E então houve um conflito entre as duas avós, materna e paterna, em relação à guarda do menor. Né? A mãe presa, o pai falecido, as duas avós lutando. O contexto psicossocial em que vivia uma dessas avós era péssimo para o menor. E o outro era mais adequado. Eu acho que só para fazer o estudo psicossocial desses dois lares demorou 5 anos. E aí foram 5 anos da criança vivendo num ambiente que não era o ideal. Sim. Porque o sistema não funcionava. Mas não funcionava a ponto de não ter psicólogo, a ponto de não ter assistente ou não social. tem agenda, né? Porque tem que não basta entrar na pauta do judiciário, tem que entrar na pauta do setor psicossocial. Também. E aí, enquanto isso, nossas crianças vão sofrendo. Só que aí eu pergunto, o depoimento especial, que é um procedimento de âmbito criminal, envolvendo criança e adolescente, é a urgência da urgência, né? Pois é. Como que não realiza isso a tempo? Como que consegue realizar um estudo psicossocial em vara de família mais rápido do que o depoimento especial em vara de infância e juventude criminal?
Deve ser falta de pessoal ou de organização, provavelmente. Tribunal de Justiça. Muito de difícil, novo, né? Muito novo. difícil. E pior que a gente, advogado, às vezes é pego de surpresa, porque assim, né, ingenuamente, de início eu pensava, é a letra da lei, tem que ter contraditório, tudo bem fazer o estudo psicossocial, não vai gerar obstáculo nenhum lá na frente, mas tem gerado. Tem gerado e aí tem que subir com recurso até o recurso ser julgado. Até julga, né? Isso aí. Tem câmara especializada? Não, né? Vai subir junto, Da né? violência, com violência doméstica vai subir para 9ª junto com as crianças. E aí o que for da vara de família vai para uma vara civil normal e não de novo. Aí agora com a mudança legislativa e aí vamos a um novo desafio, porque a letra da lei nada tem, hora parece que é a mesma coisa, né? Com a mudança que estabelece que, e eu gosto de frisar, havendo indícios de contexto de violência doméstica, a guarda é unilateral. A gente saiu daquela regra total de guarda compartilhada e aí o desafio até a mudança legislativa era esse, era conseguir a guarda unilateral, sendo que a regra era a guarda compartilhada e a guarda unilateral, de acordo com a lei, com o código, ficava ali limitada a questões gravíssimas, ditas de estupro, abuso, maus tratos, como se um contexto de violência doméstica não fosse tão grave quanto, né? Mas como não está disposto expressamente, era difícil reconhecer. Aí veio a lei e fala, tendo indícios, a guarda é unilateral. Ok, aí agora nós estamos na indícios, a lei não fala, tendo boletim de ocorrência, ou tendo decisão decretando protetiva. Entendi. E aí, então... E aí eles estão exigindo que você tenha, ou interpretando aí querem compelir a mulher, aí o que o indício é um B.O. Compelir a mulher. E eu sou completamente anti isso. Porque a mulher custa se reconhecer como vítima, isso aí estatisticamente é comprovado. Tanto a gente vê pela subnotificação ou por pesquisas que perguntam, você já foi vítima de violência doméstica? Não. Agora eu não vou lembrar um percentual, mas é um percentual gigante quando o entrevistador começa a dar exemplos. Aí a mulher volta atrás e fala, não, então eu já fui. Eu pego aqui, eu sento com a mulher. Quando a mulher vem fazer, consulta para divórcio, eu pergunto, você já foi vítima? Eu também. Não fui. Aí eu falo, você já leu o artigo da lei? Não li. Então vamos ler. Consiste em, à medida que você vai ler, 90% já Sim. Concordo com você. Agora, Vou até trazer um caso aqui, que é eu atuo nesse caso, por exemplo, assim, às vezes, não é que a mulher ainda não se reconhece como vítima, ou que ela não quer, porque existe também. Várias mulheres não querem tomar providências porque carregam uma culpa de é pai do meu filho. Às vezes sou eu que vou gerar a prisão dele. Ou violência patrimonial, tem medo de ficar sem dinheiro, passar dificuldade. Mas, às vezes, não é isso. Vou lavrar um boletim de ocorrência, vou pedir uma medida protetiva e às vezes isso vai respingar na fonte de renda dele, o que depois vai redundar no sustento dos meus filhos. Então tem muita mulher também que não pede a medida protetiva para não ter esse efeito patrimonial. Mas está tudo ali comprovado. Aliás, minhas clientes, quando é assim, a gente lavra a ata notarial, por exemplo. O WhatsApp sempre mostra como aquela relação já era abusiva desde quando estavam casados ou vivendo em união estável. E esses dias mesmo eu fui despachar, né? Porque sabia que como não ia estar escancarado lá a medida protetiva, a guarda unilateral provisória ia ser mais desafiadora. E tive que dar toda essa explicação numa situação que pra gente que atua nisso... E ata notarial também não dá pra gente querer não, porque o negócio é caro. E a maioria das pessoas não tem condição de fazer. Exato. Como é que você vai levar uma ata notarial de meses e meses, anos de Aí conversa? o que é que eu estou fazendo? Eu tinha 1000 páginas nesse caso de conversa mas de aí WhatsApp. as pessoas não têm condição Aí de o pagar. que eu fiz? Eu analisei tudo, tirei um trecho de cada coisa que eu queria. Eu queria esse trecho para guarda unilateral, esse para violência doméstica, esse aqui para mostrar que ele tinha uma renda que ele não estava declarando. E aí sim, no cartório eles deixaram lavrar tudo em uma lauda. Então você teve muita sorte do tabelião ter boa vontade. Porque claro que também eu não conheço todos do Brasil, mas assim, eu já vi em algumas coisas pontuais. Não deixava? Tem que ser a tem que tela ser o do celular. contexto. Sim, eu sei. Então,
Como eu já acho absurdo o juiz, vendo essas circunstâncias também, simplesmente ignorar um histórico de mensagem de WhatsApp dizendo que não foi lavrada a ata notarial. Mas nesse caso eu falei, né? É inviável financeiramente lavrar a ata notarial de 1000 páginas. Não dá. E são literalmente 1000 páginas. As pessoas não têm condição, E até porque... E serem 1000 páginas é um dos argumentos que eu utilizei para enfatizar a violência doméstica. Porque as partes já se separaram e tem uma pessoa, um ex-marido, um ex-companheiro, que está mandando mais de 40 mensagens de WhatsApp pra ex-mulher sob o subterfúgio de quero notícias do meu filho. E aí esse juiz ainda não estabeleceu também quantas vezes por semana que esse pai vai fazer a ligação, que horas, porque é 10 da noite, às 6 da manhã. Aí a mãe não responde, aliás, uma mãe que trabalha no mesmo cargo público que ele, com a mesmíssima carga horária, e ele fala, vai ser assim, então eu vou te acusar de alienação parental. E aí, outra coisa que eu sempre uso também para reforçar o pedido de guarda unilateral em vara de família, as falas dos pais que vêm assim, quando ele estiver comigo, não vou te dar notícia nenhuma não, viu? Já vi demais. Você não atendeu minha ligação? Então, quando estiver comigo, deixa você pra você ver. E aí é o que eu falo, se não tem diálogo, e se tá tendo uma ameaça de usar uma criança para perpetuar essa dinâmica de subordinação, como que vai compartilhar uma guarda? Impossível. Então, mas aí é que tá, a lei fala em indícios, mas a nossa prática ainda, pelo visto, não sedimentou que indícios são indícios. Então vamos lá, já que seu filme preferido é o Advogado Diabo, eu vou fazer o papel do Advogado Diabo, que é o que eu tenho certeza que vão questionar a gente depois que o programa for ao ar. E isso a gente sabe que acontece, né? Mas Sim. Vamos fazer uma análise mais técnica. Quantos e quantos homens já nos abordaram alegando que as mulheres usam dos subterfúgios da Lei Maria da Penha para manipular a situação de forma a prejudicar esse homem, que não é um cara que cometeu violência doméstica. E aí, como é que fica? Ele fica sem o filho, ele fica sem a guarda Todo desse filho. mundo me questiona disso o tempo inteiro. E o que eu costumo dizer é que, pode parecer um discurso clichê, mas a má conduta da minoria não tem que cercear um direito muito necessário da maioria. E aqui trago sempre a analogia para as pessoas que gostam de minimizar o problema de violência doméstica. Quando a gente fala em estupro, em crime sexual, as pessoas dão outra atenção. Da mesma forma, gente, todas as leis e jurisprudências que vão dar maior importância à palavra da vítima, como é o caso de estupro, por exemplo, que é um crime que, via de regra, não vai ter testemunha, assim como a violência doméstica, afinal de contas, via de regra, está restrita a um âmbito ali que não seja familiar, mas ou doméstico ou familiar, ou seja lá o que for nesse sentido, um âmbito mais restrito, a prioridade vai ser a palavra da vítima. Tem que se analisar um outro contexto? Tem. E assim, medida protetiva é uma medida cautelar, não está sujando ficha criminal de ninguém também. Então, inicialmente, às vezes vai dar, nada impede que depois, com um bom trabalho, se tente revogar. É muito diferente de uma denúncia de estupro. Porque ainda que um homem receba a absolvição, a pecha de estuprador e a dúvida, será que fez ou se não fez, vai ficar ali para sempre. Agora, vão negar? Não vou não. Tem sim. Muita mulher que vai usar isso de forma equivocada. Infelizmente, tem. Infelizmente. E eu acho que o papel da justiça é dar ouvidos a essa mulher, porque também você não tem como antever as coisas. É preferir você protegê-la do que deixá-la à mercê desse tipo de situação. Com decisões cautelares, provisórias. Não quer dizer que vão durar para sempre, não quer dizer que vai ter uma condenação. Agora, simplesmente ignorar uma alegação também nós temos o exemplo daquela, acho que foi uma promotora que foi assassinada, porque não deram ouvidos aos pedidos dela de pedida protetiva. É o que a gente vê o tempo inteiro, aliás, né? Agora, tem o mau uso? Tem o mau uso. E aí, doutora, última pergunta, que também é uma coisa que a gente ouve muito. Você acha possível punir essas mulheres futuramente pela má utilização da Lei Maria da Penha nesses divórcios, né? Quando a mulher usa a lei de forma, né, subterfúgio para punir aquele homem. Acompanha atualmente, inclusive, situações de denunciação caluniosa, que a pessoa dá impulso à máquina
judicial ou inquisitorial, né, dá notícia para uma autoridade, é isso que diz o tipo penal, de uma situação que ela sabe, aí aqui vamos dar atenção, ela tem o dolo, ela sabe que o que ela está dando notícia ali é falso. Porque não também ela desconfiou e ficou porque isso a gente não pode cercear o direito de ação das pessoas. Às vezes a pessoa desconfia, ela realmente acha que aquilo é possível. Sim, ela vai pedir para a polícia averiguar, ela vai entrar com uma ação judicial. Então, o desafio de um processo de denunciação caluniosa, de uma notícia-crime, que é o que cabe a gente advogado fazer, vai ser demonstrar isso, o dolo, que a pessoa sabia que o que ela estava falando ali era falso. Mas é possível, como é possível entrar, quem sabe, com uma queixa por um crime contra a honra, uma calúnia, uma difamação, uma injúria? Sim, é possível ir atrás desse prejuízo. Agora, a gente, como advogado, sabe também a mesma coisa do dano moral. Ninguém vai voltar ao estado inicial. É uma forma de reparação. Só uma reparação. Trocando em miúdos, o que ela está querendo dizer é o seguinte: se uma mãe sabe que o pai é um bom pai, e por maldade ela inventa uma situação de que o pai tenha espancado o filho, por exemplo, faz uma denúncia de que o filho foi espancado pelo pai, e ao final daquele procedimento apura-se que nada aconteceu, essa mulher pode responder por calúnia, né? Eventualmente até um caluniosa. Vou rapidamente aqui contar um caso, eu tenho, esse caso é verídico, na época ele me chocou mesmo. Era um caso tava lá um divórcio de muito tempo, eram 4 filhos, assim, e aí a mulher foi e ela forjou um flagrante de protetivas de Maria da Penha. Na hora que ela foi entregar as crianças para o pai, ela colocou o próprio pai dela na portaria do prédio com uma câmera, a mãe na rua com outra câmera, se posicionou, o carro estacionou perto de uma árvore onde sempre estacionava, ela se posicionou atrás da árvore, então a câmera pegava o pai colocando os filhos no carro e ela depois caía assim, e ela própria se deu um soco para ir no IML, só que, meu Deus, estava passando pela rua um magistrado. O magistrado viu a cena toda sendo gravada, virou e falou: peraí, isso aqui você tá querendo forjar um flagrante? Não tem isso não, eu sou fulano de tal, eu sou magistrado, eu vou chamar a polícia aqui, porque quem tá cometendo o crime é você. Não parou por aí. Veio o pai da mulher lá da portaria, jogou o magistrado no chão, quebrou o braço do magistrado. Então, no final das contas, eu atuava, era no divórcio, era na Maria da Penha, era na denunciação caluniosa, era na lesão corporal, era em tudo junto. Ou seja, sim, vão existir os Forrest Gumps de toda hora. Meu Deus do céu, muita história pra contar, né, doutora? Pessoal, essa é a doutora Marcela Apocalipse, maravilhosa. Esse é o Direito em Ação. Queria pedir todo mundo para compartilhar, curtir a nossa página, comentar, mandar sugestão de tema. Eu adoro sugestão de tema, porque tem hora que a criatividade falha, né? E te agradecer imensamente, foi um prazer te receber. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas. Prazer foi contando caso, ia ser maravilhoso. Prazer foi todo meu. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Sim, mandem as sugestões, mandem os comentários, sigam a gente no Instagram, siga a página no Instagram. Manda o direct pra gente ficar sabendo também, às vezes, de forma mais rápida, quais que são os questionamentos. E quem sabe depois a gente não faz outras edições com outros formatos, porque às vezes as dúvidas dão aso a outras coisas. Mas muito obrigada a você. Amém, querida. Foi um prazer enorme. Obrigada, viu? Obrigada a você. Eu não preciso de microfone não, né? Que eu grito.